Fala galera, muito bom dia, diretamente da melhor sala VIP do mundo, porque só a minha opinião importa, que é a sala VIP da Latam, com o nosso querido Bubu. E eu vou dar uma mostrada pra vocês de como é a sala VIP. Na verdade, o primeiro vídeo do canal é eu mostrando um pouco da sala VIP. Então hoje eu vou mostrar novamente pra vocês como é que funciona essa parte daqui. É uma parte muito ampla, você tem uma sala até pra poder dormir, tem banheiros muito legais. Então eu vou mostrando um pouco pra vocês. Vou começar a mostrar o buffet. Bora lá. Na parte a gente tá sentado nessas cadeirinhas daqui, porque hoje tá bem lotado, tá? Então, é normalzinho. Esse aqui é a parte do buffet quente, né? Você vai ter ovos, bacon, enfim, é bem completo aqui. Eu gosto principalmente por conta disso, porque quando a gente vem pra viagens, principalmente pra conseguir comer, aqui é uma das melhores, porque aqui é extremamente completo. Você tem a parte de frios, meus queridos, pão de queijo aqui, você tem coisinhas, tem uma adega completa de vinho. Eu esqueci onde é que fica o bartender, mas eu acredito que tenha. Aqui, novamente, repete tudo, parte de frio pra galera que fica aqui desse lado. Ó, finalizamos essa parte, café, chá, doces. Aí que eu vou mostrar um pouquinho do banheiro. É a parte de ducha, tá, gente? Só pra quem vai tomar banho. Ó, completinho com básico, sabonete, tudo mais, tudo que um banheiro precisa ter, né? Eles são sempre higienizados, tem um espelhão aqui pra você dar uma provada no look. Sempre tudo muito completo. E agora chegamos, meus amigos. Buenos Aires. 2 horas e 40 minutos. Coitada da porta, tá abrindo automática aqui. Esperando os meus pais desembarcarem. E aí, voozinho tranquilo? Sim, tranquilo. Teve Dormiu, só um né? pouquinho de turbulência, mas bem pouco. Super tranquilo também. Só agora na descida. Vou repassar para vocês o nosso roteiro, né? Nosso roteiro tá bem legal. Já consegui conhecer um dos pontos principais da Argentina, né? Era o Calafate e o Ushuaia, né? Vamos estar explorando aí a parte da Patagônia Argentina, né? Chegamos agora por Buenos Aires, o clima tá chuvoso. Se aqui tá chovendo, se tiver essa chuvinha, né, nessas regiões que a gente vai depois, com certeza tá nevando, né, porque a temperatura já tá bem baixa, tá? Chuva tá bem levezinha, né? Arrivals e arrivals. E aí, quais são as expectativas para Patagônia Argentina? Primeiro ponto mais importante, não morrer congelada. Segundo ponto, não sei, eu tô bem esperançosa. Na verdade, eu tô bem feliz porque é o meu 10º país e é legal, eu sempre quis conhecer a Argentina. E agora a gente vai conhecer pontos que eu nem imaginava que existia. Exatamente. Nem sabia onde era. Que é Calafate, Ushuaia. Eu fiquei sabendo sobre o Ushuaia recentemente. Soube que era muito frio, mas nunca imaginava, tipo assim, dar um check tão rápido no Ushuaia, sabe? Então é bom, tô com boas expectativas. Então, vamos lá para algumas curiosidades. Buenos Aires tem 3 regiões principais, né? Essas 3 regiões principais estão conectadas mais ou menos ao norte da cidade, a parte central, que é o bairro Centro, e a gente tem a parte sul, certo? As melhores regiões, pelo que eu tô lendo, tá, pessoal? Essas foram pesquisas que eu fiz. Uma é Recoleta, certo? É um bairro muito bom, né? São bairros de alto padrão e tudo mais, então são mais tranquilos para fazer passeios, caminhadas e tal. E eu não vi boas coisas sobre a questão do centro, né? Recoleta, que é um bairro muito bom. A gente tem Palermo também, que é um lado muito bom. E a gente tem Puerto Madero. São 3 bairros muito bons, que eu vi muitas boas recomendações, né? São bairros mais tranquilos. E a gente tem o centro, né? Na nossa volta, como o nosso aeroporto está mais próximo, a gente vai ficar 2 diárias no centro. E aí eu vou poder falar para vocês o meu feedback sobre o centro e vamos caminhar. Mas eles falaram que não é um bom lugar para você ficar estadias, né? Porque a chegada não é muito legal. Vamos ver. No final do vídeo a gente vai deixar os detalhes sobre a questão de segurança, como é que vai estar.
e a minha visão sobre a questão do país, né? Da cidade, na verdade, porque a gente vai passar por muitos lugares. Buenos Aires não é uma... Principalmente aqui, a EP, né, que é o Aeroparque, não é um lugar muito bom para fazer conexões. Ezeira, que é o outro aeroporto, é melhor. E depois de uma imigração longa, essa é a pequena parte de retirar malas. E aqui quase nenhum aeroporto, se chama Aeroparque, né? Nós passamos um bom tempo aqui na imigração, o fila estava bem grande, vamos sair agora. E aqui o aeroportozinho de Buenos Aires. E chegamos agora no nosso hotelzinho. Primeiro banheiro, mostrar um pouquinho daqui. Olha, eu não tinha visto essa parte. É banheira com ducha, bem tradicional. Bem equipado. Vem com tudo aqui tranquilo, banheirão. Banheiros. E olha só, tem uma espécie de mini cozinha aqui, ó. Tem micro-ondas. Enfim, uma piazinha, cooktop. Tem uma mesa e uma cama a mais. O Gus estava aqui fazendo sua gambiarra, porque o que foi que aconteceu? Odeio o quarto que não tem tomada na cabeceira. Ah, mas o que foi que aconteceu? A gente esqueceu que a tomada daqui é diferente. Ah, não esqueci, eu não sabia não disso aí mesmo não. A gente não sabia, a gente não pesquisou, a gente achou Diário de viagem. Esse seu influenciador de viagem não falou sobre isso não. Adaptador, né? O adaptador daqui. Não, o seu adaptador internacional não vai funcionar aqui, viu? Não vai. excluindo. E é isso, quarto bem equipado. E depois do nosso descanso merecido, começamos as atividades da noite. Porém, o clima não tá tão chamativo, tão convidativo, tá chovendo bastante. Então, o único lugar que a gente pensou de forma inteligente era vir pra cá, pro shopping, porque a gente tinha várias opções e o lugar era fechado. Bruno julgando como eu pego o telefone, como sempre. Ai, a cara nem mente, meu Deus do céu. Forma mais fácil, né? Você segurar o telefone. Pra mim é fácil, sim. Pra mim tá ótimo. Gostou do shopping? As pessoas não estão vendo como é que você tá segurando. Porque ninguém se importa, vai, continua. Tá vendo? Eu me importo por você, tá vendo? Gostei. Era um mercado aqui, né? Então eles manteram a estrutura externa, fizeram muitas reformas, mas muito legal. Fizeram a reforma, fizeram a construção do shopping, né, dentro do mercado. Eu vou deixar aqui na legenda a história aqui para vocês terem uma noção, mas bem legal, muito bonito e bem grande. Aqui é o maior shopping de Buenos Aires. E depois do nosso passeiozinho, já voltamos agora oficialmente de pijaminha. O Hugo está descansando, já começamos com uma leve bagunça, mas uma bagunça até que controlada, está só nessa região daqui. Vamos normalizar a bagunça dos quartos de viagem. Quem tem o quarto arrumado é porque veio alguém, arrumou e gravou. Depois que você entrou no quarto, já era. É verdade. Não tem como. É verdade, gente. Quem anota uma coisa, quem tem quarto arrumado em viagem é porque não está se aventurando. Porque quando você tem uma rotina para se aventurar, você não tem tempo de estar arrumando as coisas. Então, isso é um ponto. Então, hoje finaliza o nosso dia. Amanhã tem mais. Mas você já deixa seu like, já deixa seu comentário, compartilha. Isso é muito importante para incentivar a gente a continuar gravando. E também para colocar seu feedback. A gente quer saber sobre a sua opinião. E é isso. Vamos descansar agora, que amanhã tem mais. E torcer para dar um dia mais bonitinho do que hoje. E é isso.
Fala galera, muito bom dia meus amigos. Bom dia não, buenos dias. Buenos dias. E agora diretamente da Casa Rosada, estamos começando mais um dia. Exato. Vamos que vamos, acompanha mais esse dia. Hoje o dia vai ser incrível e roda a vinheta, bora. E agora chegamos, né? Hoje vamos fazer um passeio sensacional aqui pelo centro. Já estamos esperando o nosso passeio começar. 15 minutinhos começamos. E vamos fazer uma caminhada pelo centro, né? A caminhada pelo centro vai contemplar vários lugares e a gente, por dia, aqui pelos momentos que a gente for parando, a gente vai mostrando para vocês. Esse acredito que é um dos melhores, né? Um dos pontos mais icônicos, né? De Buenos Aires, que é justamente a Casa Rosada. E Estezinha estava estudando a história. Qual é a história por trás da Casa Rosada? Tá, primeiro, Casa Rosada fica aqui, que é a Plaza de Maio, né? E ele é o centro político da Argentina e funciona ainda muito bem. Ele não é a casa do presidente, ele não fica aqui, ele fica em outro lugar. Mas aqui tem os gabinetes presidenciais, aqui são feitas reuniões, eventos, enfim. Aqui foi o palco político de muita coisa importante que aconteceu aqui. E aí a primeira pergunta é, por que é rosa, né? Porque geralmente você vai ter tantas outras cores para ser escolhida, tipo branco, por exemplo, que é um clássico, né? Mas aí a gente vai ter duas versões. A primeira versão é que existiam partidos políticos rivais aqui, né? Eram os unitários e acho que um outro nome que eu esqueci, tipo republicanos ou algo assim do tipo. Federalistas, na verdade, federalistas e unitários. E aí um tinha a cor vermelha, né, do símbolo, e a outra era a cor branca. Então, quando esses dois partidos políticos, eles tiveram essa união, eles juntaram as duas cores e assim ficou esse rosa maravilhoso. A segunda questão era que a pintura de antigamente era uma pintura misturada com sangue bovino e outras coisas, e aí deu esse resultado aqui que fica aqui até hoje. Exatamente. Eu prefiro a primeira versão, acho mais interessante. Exatamente, hoje vai passar por um passeio guiado e vamos ver e destrinchar mais essa história. Simbora! Um acampamento com muitos sonhos e pouco conhecimento do que eles iam enfrentar. Ou seja, eles entram em conflito com os querendis, eles ficam doentes e adoecem ou de fome. E eles abandonam, vão embora, deixam aqui, só menos da metade retorna. Pedro de Mendoza morre no primeiro ano, então foi uma experiência frustrada. Daí eles deixam o acampamento e isso aqui fica esquecido durante algumas décadas. Até 1580, Juan de Garay vir para este ponto aqui, este marco zero, e iniciar a cidade de Buenos Aires, iniciar a chegada dos espanhóis nessa região, ok? Então esse aqui é o marco zero, 1580. Marca em primeiro 1536, não dá certo, essa data a gente vai citar mais à frente, em outro ponto. 1580, essa praça aqui começa a ser fundada. Este prédio, que hoje vocês conhecem como Casa Rosada, era inicialmente a fortaleza de Buenos Aires. Vou mostrar uma foto para vocês. Uma foto não, né? Um desenho, que nessa época não tirar uma foto. Tem aqui uma pintura da época sobre a fortaleza. É importante notar a proximidade do rio. O rio é mais próximo do que vocês veem hoje, bem mais próximo. Esse é o Rio de la Plata. Segundo os argentinos, o rio mais largo do mundo. Toda vez que eu digo isso, um amazonense treme. E por quê? Realmente, o Rio de la Plata é muito largo, ele tem pouco mais de 200 quilômetros de largura, você pode chegar na margem e não ver o outro lado, só que ele não pode ser considerado um rio, ele é um estuário, é o encontro do rio Paraná e Uruguai, eles se encontram e vão em direção ao Oceano Atlântico. Então ele é realmente muito largo, mas não pode entrar na classificação do rio mais largo do mundo. Pessoal, agora paramos mais uma vez agora na frente da Casa Rosada, né? E o guia vai fazer uma explicação aqui porque ela descobri uma curiosidade muito engraçada. Ela não é simétrica. Depois vocês olhem as fotos e vocês vão ver que ela não é simétrica, tá? Não tem, exatamente.
E queria deixar um agradecimento especial ao Real Seguro Viagens, fazendo aí a cobertura do nosso seguro de viagem para todos os lugares, né? A gente vai passar por muitos lugares, com aventura, com esporte, muita coisa. Real Seguro está com a gente em todas as nossas viagens. Eu não poderia deixar de agradecer também ao Olafly, que está aqui conectada, né? Nossas nuvens estão sincronizando em tudo, postando tudo no Instagram e trabalhando normalmente, né? Conectado. Então todos os telefones aqui da nossa família, todos conectados com o Olafly. Computador também, quando eu preciso rotear alguma coisinha ali também, tá certo? Agora vamos continuar nosso passeio com segurança e totalmente conectado. E se você quer saber como receber um cupom especial de desconto, Andrade no Mundo, tá? Nas duas plataformas, tanto na Real Seguro quanto na Olafly, você vai receber um desconto especial. Fogo nessa França. O que aconteceu? O presidente na época chamava-se Pedro de la Rúa e a Argentina passava por uma das suas piores crises econômicas. E ele teve a seguinte ideia: vou sequestrar o dinheiro da poupança das pessoas. Novo, ninguém nunca tinha feito. Ele não. 10 anos atrás, Collor tinha feito isso no Brasil. E o máximo que aconteceu foram alguns suicídios. Nada mais. O Brasil é um país 5 vezes maior do que a Argentina. Vou tentar na Argentina também, só que a resposta foi muito diferente. A resposta foi uma convulsão social na Argentina. Várias das grandes cidades tiveram manifestações muito sérias, muito intensas. A pior foi aqui nessa praça. Eles vieram para cá, tocaram fogo nas árvores, jogavam pedras na Casa Rosada. A coisa foi tão séria que o presidente de la Rúa só teve uma saída. Ele literalmente foi embora, ele fugiu daqui. Ele pegou o helicóptero e foi embora. Nunca mais pisou na Argentina. Sabe a novela Vale Tudo? Tem uma cena de uma fuga de helicóptero baseada nele. Baseada nele. Muita gente não sabe, mas Pedro de la Rúa é sogro de uma cantora muito famosa. Nessa época ele era sogro de uma das cantoras mais famosas da América Latina. Ele era o sogro da Shakira. Shakira depois separa do filho do de la Rúa, casa com o Piquet. Separa do Piquet, estão dizendo, há rumores de que ela voltou pro Pedro de la Rúa. Ou seja, ela tem o dedo podre pra um. Então, pessoal, essas manifestações, essa foi a maior de todas. Isso marcou uma grande fissura no comportamento do argentino. O argentino, por ter seu dinheiro preso nas contas, parou de confiar em bancos. Então as pessoas pararam de guardar os seus dinheiros no banco e começaram a comprar dólares e guardar em casa. Por isso que vocês veem cambistas nas ruas, muitos cambistas oferecendo. Inicialmente não era para os turistas, era para os argentinos guardarem o seu dinheiro. Para você ter noção sobre o tamanho disso, quando Milei assumiu, um grave problema que tinha na Argentina já há um tempo era a falta de dólares para o comércio exterior. Então foi contratada uma empresa de auditoria para saber onde estavam os dólares da Argentina e se chegou à conclusão de que 2/3 estavam no colchão. 2/3 de todos os dólares do país estavam na casa dos argentinos. São centenas de bilhões de dólares, é muita coisa. Isso muda o comportamento de consumo do povo. Por isso que quando vocês vão comprar na rua, as pessoas preferem receber em dinheiro físico, que no Brasil não é assim, todo mundo recebe em Pix, em cartão. Aqui eles fazem questão de receber em dinheiro físico, eles não gostam de passar o dinheiro pelo banco. Isso também muda o comportamento sobre compras online. É um país, assim, em relação ao Brasil, que compra muito menos online. Por isso o Mercado Livre saiu daqui e foi pro Brasil ganhar dinheiro, né? Eles são argentinos, agora eles estão voltando. A Argentina, no ponto de vista de compras online, é como se tivesse, assim, o Brasil de 15 a 20 anos atrás, por conta desse acontecimento. Isso marcou profundamente e também marcou o motivo dessas grades aqui. Agora recebi uma informação muito legal, pessoal, muito legal. Na frente da Casa Rosada, duas pessoas muito importantes, não duas pessoas, duas personalidades muito importantes já passaram aqui, né? Os presidentes, quando eles são eleitos, né? Vou caminhando para seguir o grupo. Quando eles são eleitos, eles vêm para cá e fazem o discurso. E outra pessoa muito importante, né, que a gente não vai esquecer, é o Maradona, né? A gente vai deixar o vídeo do Maradona aqui levantando, né, mostrando a taça, fazendo o seu discurso. E tem uma coisa muito interessante. Eu sempre me perguntava, né, Maradona, por que Maradona? Maradona é maior que Pelé, Maradona é maior que Pelé. Só que quem sabe de futebol vai entender que Pelé jogou muito mais. E não em termos de habilidades, então, mas assim, foi muito mais tempo. E o pessoal da Argentina, né,
eles têm um amor e um apreço muito grande pelo Maradona, né? E tipo assim, beleza, ele é de lá, são nacionalistas e eles fazem. Mas aí tem uma parada política por trás que fortalece demais essa questão sobre Maradona. Maradona, né, ele teve um ápice no futebol que foi nesse vídeo aqui, eu vou deixar aqui no canto, que foi no gol de mão que ele fez. O Gui estava explicando aqui que foi o gol de mão, ele foi feito contra a Inglaterra. E a Inglaterra tinha roubado muitas coisas, né? Tinha invadido ali a questão da Argentina e roubado muitas coisas da Argentina no período ali, colonização e tudo mais. Então a Argentina relativamente, entre aspas, tá? Sofreu bastante com isso. Então essa representatividade desse gol, né? Maradona praticamente jogou sozinho, não era um time bom. E literalmente Maradona levou o time sozinho. Fez os gols e fez esse gol de mão. Então, o que ficou marcado muito para Maradona nessa época foi justamente isso. Foi um jogo contra a Inglaterra, uma final, se eu não me engano, no campeonato, e ele ganhou muita moral por isso. Como a Inglaterra tinha roubado da Argentina naquele período, Maradona roubou também, fez esse gol de mão roubado para a Argentina. E aí ele ganhou um apreço muito maior com os argentinos, né? Uma história muito interessante que o Gui acabou de comentar aqui, que eu nem sonhava que existia. Fizemos a volta, né? Passeio bem legal, começamos lá no meio, né? Na parte da casa. E daqui, pessoal, vocês conseguem ver a casa que é simétrica, né? Mas eu mostrei para vocês lá na frente que ela não é simétrica, né? Para vocês terem ideia, a Casa Rosada, 60% dela foi destruída. E a Casa Rosada, uma coisa muito interessante que o Guia estava comentando, a Casa Rosada, ela era um Correios. E aí, o rei da época acabou virando um meme, porque tinha um Correios mais bonito do que a sua própria casa, sua própria mansão. E aí o que foi que ele fez? A ideia brilhante que ele fez, ele fechou a casa dele e se mudou para o Correios e acabou fazendo algumas reformas lá na Casa Rosada, né? Ele aumentou, estendeu, e aí depois de algumas revoluções foi destruído, aí outro governo voltou e aí não deixou destruir o restante. Foi muita coisa interessante aí sobre a Casa Rosada. E logo na frente da Casa Rosada, do outro lado, a gente tem uma construção que vai lembrar Paraty, que vai lembrar Ouro Preto, que é justamente o prédio que hoje é um museu da Independência, né? Uma estrutura bem antiga, que aí é muito engraçado isso. Isso é uma das coisas mais fascinantes, tá? Que eu gosto da independência e da colonização espanhola, portuguesa e tudo mais. Aqui é colonização espanhola, né? Por isso que fala espanhol e tudo mais. No Brasil a gente teve português. Mas olha essa arquitetura e diz que não é de lá. É tudo europeu, a gente sabe que é tudo europeu, português e espanhol, justamente por essas construções. É igualzinho. Lá em São Cristóvão, na nossa cidade, em Sergipe, tem uma bem parecida, muito parecida. E um ponto também muito interessante, você brasileiro com certeza vai lembrar. Lembra do que aconteceu lá em Fernando Collor, quando todos os dinheiros foram congelados? Aconteceu a mesma coisa aqui também, só que houve uma repercussão completamente diferente. Enquanto lá no Brasil os brasileiros entravam em desespero e até iam de arrasta, aqui a situação foi muito diferente. Se você dá uma olhada, provavelmente a câmera não consegue pegar, mas aqui eles colocaram um estilo de barreira, porque se tem uma coisa que a gente não sabe fazer é protesto. E aconteceu um dos piores e maiores protestos quando um dos presidentes fez isso aqui. Por isso que se você chegar aqui na Praça de Maio, você vai ver algumas palmeiras completamente pretas, porque elas foram queimadas. E adivinha só, pelo grupo mais perigoso daqui da Argentina, que são os aposentados. importante, eu não vou
afirmar para você, mas parece que a construção dessa igreja levou cerca de 100 anos. E um dos motivos é, se você olhar para o chão, você vai ver que é tudo de mosaico, ou seja, foram pequenas peças para serem construídas aqui. E isso é um trabalho extremamente trabalhoso de se fazer e dificultoso, mas deixa a catedral extremamente linda. Fala sobre perdão e misericórdia, a relação dele com os irmãos, que são as bases do conceito de cristianismo, perdão e misericórdia. Entendi. É porque geralmente quando tem igrejas católicas vão ser sempre contadas a história de algum santo, de um padroeiro, ou da própria crucificação de Jesus, né, que é o mais comum. A crucificação está nesses quadros. Aí é a Via Crucis. E esse ponto da arquitetura ele leva uma questão de relevância muito grande, porque os países europeus estavam em ascensão naquela época e a Argentina, quando ela começou a pegar essa fama de exportação e realmente virou o celeiro, né, de questões de cereais e, enfim, de carne agora com o frigorífico, ganharam-se muito dinheiro, né, como o Bruno estava falando, e aí as pessoas entenderam que a arquitetura que estava presente nessa cidade já não fazia, já não tinha muita correlação com o poder aquisitivo que eles tinham, ou seja, já não combinavam, eles precisavam crescer mais e parecerem mais chiques e modernos. E nessa época o que era chique e moderno era exatamente os países europeus. Então chamaram-se, né, os arquitetos, principalmente da Itália e da França, para poder trazer essa sensação de modernização, né, que era muito presente na arquitetura de lá para cá. Então hoje quando você visita, você vê essa diferença de alguns prédios que têm arquiteturas diferentes de outros. Por exemplo, estou vendo uma aqui agora. Quando você dá um zoom, você percebe a diferença de detalhes que você tem nesse prédio, né? Que não são tantos, são coisas mais simples, as cores também são mais simples. Agora, quando você olha para esse prédio aqui, olha a riqueza de detalhes que tem, né? Olha como as cores, elas têm diferenças, a janela é diferente da porta, que é diferente do telhado, e assim por aí vai, né? Então, isso era uma coisa muito presente, trazida de outros países da Europa, né, como Itália e França, que foram os pioneiros para cá. Então você percebe, enquanto você caminha pela cidade, né, você sente essa diferença de arquitetura muito presente, muito viva. E já que estamos falando sobre arquitetura, tá vendo esse prédio aqui? Muito importante. Primeiro que ele foi baseado na Divina Comédia, né? Então a gente tem as primeiras janelas daqui são janelas que são completamente obscuras. Depois a gente vai ter as segundas janelas que vão produzir mais iluminação. Vou dar uma passada por aqui. E lá em cima, vão ter janelas muito maiores, trazendo muito mais luz. Isto é porque, o que tem a ver? Eles acreditavam que era o processo, né? Assim como a Divina Comédia explica, você tem o inferno, o purgatório e o céu. Então, o inferno, ele era completamente obscuro, não entra luz, né? Ele é obscuro completamente por dentro e por fora. E o purgatório já vão ser janelas que vão iluminar um pouco mais, e lá em cima vai ter a luz completa. Mas um ponto engraçado é que é o seguinte: esse prédio foi construído por um italiano e ele era um terraplanista. E tem um prédio nessa mesma característica lá em Montevidéu. E lá em cima, eu falei pra vocês que tem um farol, né? E a ideia era fazer com que um farol tocasse o outro farol lá em Montevidéu, porque eles acreditavam que pela Terra ser plana, um farol ia tocar no outro.
Mas uma coisa que todo terraplanista sabe fazer de bom é provar que tá errado. Então foi o erro de cálculo, eles não conseguiram. Obrigada. Uma das atividades mais importantes que você deve fazer se você estiver vindo para a Argentina é visitar uma casa de tango. Uma das maiores e melhores é o Tango Madeiro aqui no Porto Madeiro. A experiência é maravilhosa, você tem a opção de colocar comidas, entradas, já tem combos prontos e a gente pagou em torno de 35 mil pesos por pessoa, que vai dar em torno aí de R$200. A gente está hospedado em Recoleta e de Recoleta para o Porto Madeiro de Uber foi em torno de uns 15 a 20 minutos. Assim que você chega, você tem toda uma recepção, os lugares marcados, eles vêm, te acolhem e localizam você na mesa que você deve ficar. No caso, a gente estava em outra mesa que a gente não gostou muito e aí a gente pediu para eles para poder fazer a troca e sem problema nenhum, eles trocaram e colocaram a gente numa mesa bem melhor, com uma vista bem melhor. La representación de la música popular argentina. Una historia bien contada y una mística compartida, pero el relato no termina. Porque ahora vamos a dar comienzo a otra noche a pura magia.
E agora chegamos ao final da apresentação do tango aqui no Madeiro Tango. Uma apresentação incrível, bem interessante mesmo, muito cultural. E o melhor de tudo, foi um detalhe muito interessante que eu vi dos reviews. O Madeiro Tango é um dos únicos tangos que conta a história. Então contou várias histórias ali, de vários artefatos, né, de pessoas que viveram, do estilo de pessoas que foram vivendo, né, nesse período. Um período, um lugar bem legal, comida muito boa também. A gente não jantou aqui, porque a gente jantou antes de vir pra cá, mas consumimos bebidas e assim, valeu tudo ok, nada normal. Vou deixar aqui na legenda para vocês saberem justamente a questão do valor, tá? Mas também é uma apresentação muito em conta, não achei nada caro. E é isso, até a experiência que tinha mais completa com jantar também não era um valor muito caro, certo? Então, nossa recomendação aqui, Madeiro Tango, aqui em Buenos Aires.